O Moraes é colocado contra a parede e a jogada de mestre da oposição e dos aliados de Bolsonaro salvaram o homem de ser enviado para a Papuda, pelo que tudo indica. Basicamente, as últimas notícias têm enfatizado que o Moraes teria preparado a Arapuca para o Bolsonaro, teria verificado cela dentro da Papuda e iria empurrar o Bolsonaro para Papuda semana que vem e acontecer a prisão. Mas após essa jogada, tudo indica que ele não vai conseguir efetivar a prisão e a manutenção da prisão do Bolsonaro na Papuda. E eu achei muito boa essa jogada, é uma jogada que eu acredito que o Moraes não vai conseguir dar um somebody love e colocar o homem na Papuda, porque eu vou dizer que até os inimigos do Bolsonaro tem medo de colocar ele na Papuda. Por quê, Floriano? Porque simplesmente se você joga o Bolsonaro na Papuda e acontece alguma coisa com ele lá e ele falece, é uma bomba nuclear na cabeça das eleições, que é tipo você entregar a eleição para o seu oponente. Porque a comoção social que vai virar dentro do Brasil, as acusações que vão vir lá de fora de liquidação, ou seja, que o Estado fez o falecimento do ex-presidente, de perseguição política, vai ser algo tão grande, tão grandioso, que possivelmente a gente possa ver até impeachment de ministros do STF, a gente possa ver até um possível levante popular. Ou seja, tirando a cabeça irracional do Moraes, até os outros players do STF provavelmente querem que não coloque o Bolsonaro na Papuda, que não tenha a mínima possibilidade de colocar a narrativa e colocar na conta deles um possível falecimento do Bolsonaro. Ou seja, nesse ponto, existe uma união da esquerda, da direita, de cima e para baixo. Obviamente, a união das partes racionais. Vai ter, obviamente, uma galera da extrema esquerda, uns malucos que não pensam de forma estratégica, não pensam nos próximos passos da política, nos próximos passos das jogadas até a eleição, e aí esses animais vão ficar apoiando qualquer coisa. Mas quem pensa, a galera do centrão, a galera que realmente tem poder e articula, eles entendem que a decisão do Moraes é completamente irracional e coloca o país todo no risco gigante, no risco de instabilidade social se algo acontecer, e também coloca em risco a própria esquerda, o próprio governo Lula fica em risco, porque pode vir muitas acusações, tremer de forma muito grande o governo, e a candidatura para 27, ou seja, a eleição de 27 não, de 26, já tá complicada. Imagina com o falecimento do ex-presidente, com o mundo todo acusando que é perseguição política. Esquece, vai pro brejo a narrativa, entende? E essa COP30, agora em paralelo, indo para outra notícia, a COP30 que tá rolando agora em Belém, tá sendo uma grande vergonha. Basicamente o Lula trouxe 2 transatlânticos para conseguir hospedar a galera, e cada um gasta, parece, 300 mil litros, ou 300, acho que é 300 mil litros de diesel por dia, ou vai gastar no total 300 mil litros de diesel, ou seja, é diesel pra caramba, poluindo como nunca poluiu. E mesmo assim, com todas essas hipocrisias, com um monte de coisa mal feita em Belém, com um caos generalizado, mesmo assim, quando sai de casa um trouxa e um malandro, sempre sai negócio. E saiu negócio. Simplesmente a Noruega anunciou um investimento, uma doação de 2,9 bilhões de dólares, ou seja, 15 bilhões de reais. A minha preocupação real aqui não é nem que esse dinheiro vai para os índios, nem que esse dinheiro vai ser no Somebody Love distribuído para os amigos, nem é isso. O meu medo é esse dinheiro ser desviado para ser utilizado nas eleições de 26. Esse é meu medo. Porque tem algumas fontes de dinheiro nas eleições de 26 para o governo Lula. Essa é a grande realidade se você olha o passado do mensalão. Muito provavelmente a gente deve imaginar que daqui a 5, 10 anos vai sair uma investigação que vai falar: ah, o dinheiro do INSS foi utilizado em 26. Ah, o dinheiro da doação lá da Noruega foi usado em 26. É muito possível. Por quê? Se você olha o histórico de investigação de como é utilizado os recursos. E também se você olha a delação do Joesley Batista. Ele fala que o Lula tinha um fundo de 80 milhões de dólares no exterior e a Dilma tinha de 70 milhões, alguma coisa nessa ordem de grandeza, e esse dinheiro era principalmente utilizado nas eleições.
Ou seja, eles têm um sistema paralelo de financiamento das suas candidaturas que coloca a posição desses indivíduos bem não equilibrada em comparação aos seus pares quando vai competir uma eleição no Brasil. E isso você consegue entender, já que ele está no seu terceiro mandato e eu nem estou considerando os 2 mandatos da Dilma, né, que foi impeachmentada. Perfeito, agora vamos começar com o pé direito, que eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo de forma relevante no Brasil para você ficar atualizado. Então curte o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e não se esqueça, reforçando, de se inscrever no canal. E esse aqui é o meu canal, se você estiver vendo por outra rede, vai lá no YouTube e busca Floriano Invest hashtag 03, tá? 03 não, 3. E aí você vai achar esse canal aqui, você segue. Lá você vai ter o link do e-book, vai ter o link de tudo, o grupo do WhatsApp vai estar tudo na descrição. Ou seja, eu sei que tem muita gente em outras redes que fica perguntando, então aproveita, entra lá, é só ir no YouTube, você vai achar meu canal, se inscreva. Agora vamos começar com o pé direito. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, te convido a entrar no grupo do WhatsApp para você receber áudios exclusivos de comentários censurados que seriam censurados aqui, eu comento lá, e também aviso dos vídeos assim que saem. Também temos agora o dólar a 5,35. Amigos, esse aqui é um dos menores preços, ó, do último ano é um dos menores preços, ele já chegou a bater 5,25, mas é muito baixo. Ou seja, qual que é a melhor estratégia? Você ir comprando dólar todos os meses. Se você não sabe como comprar dólar, como converter real para dólar e como investir esses dólares, adquira o meu e-book por apenas R$ 49,90. Você vai aprender a investir do zero ao dólar, ou seja, você realmente vai aprender a fazer os seus dólares que você comprou com seus reais renderem, tá? E também você vai ganhar aulas exclusivas. Eu vou postar ainda, assim que eu postar as aulas exclusivas na comunidade, que é aqui, esse preço vai aumentar de forma exponencial. Mas se você comprar agora, você já vai ter acesso de forma gratuita a essas aulas, perfeito? Agora vamos começar com o pé direito com as colocações do William Vac, porque basicamente o Trump, meus queridos, ele tá passando por algumas dificuldades nos Estados Unidos. Tem dificuldade que vai ter o julgamento do STF americano, que vai definir se ele pode ficar colocando taxação no mundo inteiro ou não. Isso pode trazer uma derrota. A gente também tem a questão da popularidade dele que está mergulhando. E agora a gente tem isso aqui, que foi a perda da prefeitura de Nova York. Presta atenção. Depois de levar as eleições presidenciais nos Estados Unidos, Donald Trump passa agora pelo seu pior momento. Seu partido foi amplamente derrotado em eleições estaduais por democratas, enquanto o comportamento de juízes da Suprema Corte, a deles, sugere, até aqui, apenas sugere, mas é perigoso, que eles, os juízes da Suprema Corte americana, diminuiriam os poderes de Trump para impor tarifas como bem pretende. A combinação de Isso é uma bomba nuclear na estratégia do Trump. poderes executivos reduzidos e derrotas eleitorais significativas, essa combinação é o primeiro grande obstáculo ao que até aqui parece ter sido uma expansão irrefreável do modo de Trump de governar. As derrotas em 3 votações foram contundentes e claramente interpretadas como repulsa de agendas trumpistas, especialmente na economia, especialmente medo da volta da inflação. Em Nova York, venceu um candidato socialista e muçulmano, beneficiado sobretudo pela enorme participação eleitoral. Nova York não é exatamente representativa do ponto de vista nacional, mas em estados como Virgínia e Nova Jersey, a vitória de democratas contra republicanos foi considerada avassaladora e se estendeu por diversos grupos étnicos, sociais e etários, cujo denominador comum foi refutar a agenda do presidente. O que explica em boa parte a vitória do candidato socialista e muçulmano na cidade símbolo do capitalismo global foi, sobretudo, um enorme aumento do custo de vida. Mas nos outros estados, nos quais o Partido Republicano perdeu, venceram candidatos democratas de perfil bem diferente do atual prefeito, que vai ser prefeito ou vai assumir em Nova York. Venceram centristas com apelo mais além de pautas tradicionais dos democratas. Trump, sendo Trump, ofereceu uma singela e única explicação para essas 3 derrotas. Meu nome não estava nas cédulas, afirmou. Um ano depois. Trump é muito bom, né? Meu nome tá sendo muito bom. Mas, galera, tem um efeito paralelo no TikTok. No TikTok não, um paralelo nas eleições da prefeitura de Nova York, que é o TikTok. O Mandami lá, o cara que ganhou, ele nasceu no TikTok.
E isso é muito grande. Mas, cara, ganhou um cara que é outsider e que vai fazer Nova York aprender a nunca mais votar no comunismo e socialismo. Por que você está falando isso, Floriano? Por causa disso aqui, ó. Ele fez várias promessas, o povo ignorante, que eu não esperava isso em Nova York, acreditou, mas não tem dinheiro para viabilizar, ó. Presta atenção. Anne já começou inovando. Nomeou uma equipe de transição formada só por mulheres. E as 5 têm bastante experiência em gestões anteriores. Mas dentro de 57... Se ele colocou só mulheres, provavelmente um dos critérios dele era ter só mulher. Ou seja, ele abriu mão de qualidade. Se tivesse um homem melhor do que alguma mulher, ele ia preferir mulher porque ele colocou esse padrão. Ou seja, já começou mal, na minha opinião. Dias, quando ele toma posse, Mamdani vai enfrentar a realidade de governar a maior cidade dos Estados Unidos. Dizem que prefeito de Nova York é o segundo cargo mais difícil do país, depois de presidente da República. No caso de Mamdani, não vai ser fácil cumprir as promessas de campanha. A principal é criar uma rede de creches gratuitas para todas as crianças de 6 meses a 5 anos. Custo anual, 6 bilhões de dólares. Para pagar a conta, Mamdani propõe elevar os impostos estaduais sobre as empresas e aumentar em 2 pontos percentuais o imposto de renda municipal pago por quem ganha mais de $1 milhão por ano, né? Mas isso depende de aprovação da Assembleia Estadual e da governadora, Katie Hochul, que é aliada de Mamdani, mas é contra elevar impostos. De qualquer maneira... Ou seja, o cara não vai conseguir executar. Se fosse um presidente da república, ele consegue fazer loucura. Um prefeito não consegue fazer essas loucuras. Ou seja, é só ilusão, o povo vai acordar. E aí, para piorar a situação, Nova York não é uma cidade tão segura. É mais segura que o Brasil, obviamente, mas nem é a mais segura do mundo. Aí olha a promessa dele aqui, ó. Ele basicamente, uma das promessas dele é que ele iria simplesmente esvaziar as prisões. É, amigo, se você foi pra Nova York, se você ainda não foi, vá logo. Se você já foi e quer visitar de novo, vá antes desse homem assumir, porque depois a situação lá vai ficar ainda mais complicada. Agora, o que eu mostrei pra vocês em outros momentos, mostrando também que os políticos são extremamente previsíveis. Eu mostrei pra vocês que o Trump tava com a popularidade dele no seu mínimo, se eu não me engano tava em 35 ou 37% de aprovação, ou seja, muito baixo. O que ele prometeu aqui? Ele prometeu basicamente que ele vai diminuir o custo do tratamento daquelas, sabe, injeçõezinhas de emagrecimento, remédio de emagrecimento, que agora tá explodindo, que tá tendo muito efeito, dá muito resultado. Basicamente ele vai diminuir o custo desses tratamentos de $1.000 por mês para $350 por mês. Ou seja, você vai viabilizar esse tratamento para muita gente, E tem ainda a promessa de mais cortes em breve. E ele fechou um acordo com a empresa lá, Eli Lilly, que é uma das produtoras desse medicamento. E também vai vir um novo medicamento que tem essas injeções, vai ser lançado agora em cápsula, que vai ser ainda mais barato. E tudo isso vai ser vendido no site TrumpDx, que é TrumpDx. Não sei por que é o seu nome. TrumpRx, esse site aqui, ó. Vai ser vendido nesse site aqui e também vai ter tratamentos até por $150 por mês. Isso para eles é muito mais acessível, obviamente, do que $1.000 por mês. O que é isso aqui? Isso aqui é compra de popularidade. Vamos ser sinceros, colocar o pingo dos is é isso. E político faz isso e tem que fazer isso, não tem muito o que fazer, não tem pra onde fugir, entendeu? Não tem pra onde fugir. Essa é a situação atual nos Estados Unidos. Agora vamos vir pro Brasil. O Lula está perdendo completamente o apoio popular. E eu vou colocar agora pra vocês um vídeo simbólico. Presta atenção, é simbólico, tá? Presta atenção. Caraca, moleque, prendeu o bandido ali, moleque. Olha as crianças. Normalmente você via esse tipo de comemoração normalmente tendendo pro outro lado. Agora o jogo está invertendo. Agora parece que a opinião pública está começando a gostar mais da polícia. E vídeos como esse aqui, ó, só reforçam isso e reforçam o grande culpado. Preste atenção nesse vídeo. Hoje, infelizmente, eu fui assaltado saindo do meu trabalho, que é na Alerj. Mas graças a Deus, a gente conseguiu perseguir o assaltante e acabou efetuando a prisão desse elemento. E aqui na delegacia eu vim saber que esse espírito sem luz, esse vagabundo... Esse espírito sem luz, muito bom, né? Esse marginal tem 8 passagens, vai de lesão corporal, furto, dentre outros. Mas infelizmente, é o que sempre acontece. 8 passagens, a culpa é de quem então?
Exatamente, judiciário. Ou seja, você percebe que tá vindo várias pílulas que saem com a mesma conclusão? Qual a conclusão? Culpa do judiciário. A polícia prende e a justiça solta. Enquanto não mudar a lei, a gente vai ficar à mercê desses vagabundos, desses marginais que assolam a segurança do nosso estado do Rio de Janeiro. Conseguiu prestar atenção? O jogo está virando e eles estão aprendendo a jogar muito com a mídia social. Esse vídeo aqui tá com 13 mil curtidas. 13 mil curtidas. Vamos dar sequência. Agora presta atenção que até o próprio Lula tá mudando o discurso. Lula sugere a ajuda dos Estados Unidos no combate do tráfico de drogas na América Latina. Ele tá aceitando ajuda. Isso aqui pode ser uma declaração de derrota, a entrega do jogo para permitir o Trump atuar no Brasil. Obviamente que ele utilizou a América Latina por enquanto, mas é uma mudança de discurso relevante, você concorda comigo? Vamos tentar, na CELAC, discutir essa questão da Venezuela, discutir essa questão da participação das Forças Armadas americanas nos mares do Caribe. Não é necessário, ou seja, a polícia tem todo o direito de fazer o combate ao narcotráfico. Tem todo o direito e responsabilidade de fazer. E os americanos poderiam estar tentando ajudar esses países e não tentando ficar atirando contra esses países. Nós vamos Ou seja, meus queridos, ele está começando a aceitar a realidade. Você consegue compreender isso? Isso aí é um ponto bem relevante. Enquanto isso, teve essa notícia que eu gostei muito, tá? Nenhum diretor indicado pelo Lula ao BC votou para cortar a Selic em 25. Por que eu tô comentando isso aqui? Porque basicamente isso aqui mostra como o nosso Banco Central, a instituição do Banco Central, é uma instituição forte. E isso passa uma mensagem para os investidores, uma mensagem de muita confiança que deve retornar em mais investimento, em mais gente acreditando e confiando no Brasil. Agora presta atenção que quando sai um malandro e um trouxa de casa, sempre sai negócio. Noruega anuncia investimento de 2,9 bilhões do Fundo de Florestas. Amigo, o homem decidiu pegar o fundo da nação norueguesa, que é um país soberano, que a rentabilidade desse fundo já banca os custos do país, e deu na mão do Lula. Ai, meu Deus do céu, Noruega. Que isso, não faz isso com a gente. Quem aqui acredita que esse fundo vai ser utilizado de forma correta, que não vai ter um somebody love? Alguém aqui bota a mão no fogo? Não bota. O cara tá acostumado com a Noruega lá, povo honesto, esquece. Brasil é isso aqui, ó. Manga, prefeito TikTok é afastado do cargo em Sorocaba. Por quê? Uma das investigações do afastamento dele é porque ele recebeu uns cavalos. Não acharam nada até agora relevante. Pelo que eu vi da investigação, não tô colocando a mão no fogo por ele, tá? Mas não acharam mala de dinheiro, não acharam nada relevante. O cara recebeu uns cavalos. Pô, cavalo pode ser? Pode ser, mas quantos cavalos esse cara tem que receber pra fazer uma propina relevante pra um prefeito de uma cidade do tamanho de Sorocaba, entendeu? Ah, mas tem cavalo muito caro. Beleza, um cavalo que eu já conheço, o máximo 100 mil reais. E será que o cara vai querer receber propina em cavalo? Vai fazer o quê com isso? Vai vender cavalo? Será que ele gosta tanto de... Então, tipo assim, é uma história meio mal contada. Mas vamos deixar aí rolar, vamos ver. E tem um vídeo dele explicando aqui, olha o que ele vai falar aqui. Aí, obviamente que também ele é político e ele faz a narrativa que mais vai pro lado dele. É difícil também fazer esse filtro do que é verdade, o que é mentira, de todos os componentes dessa equação, tá bom? Presta atenção. Pessoal, acredite se quiser, me afastaram do cargo de prefeito. Eu aqui em Brasília, ontem eu fui em frente ao Palácio da Justiça, falei que tem que colocar o exército na rua, rodei o Congresso, os deputados me receberam super bem, falando, Manga, cuidado, está aparecendo muito, estão tentando aí, o que a gente ouve de bastidores é que os caras tentam tirar do jogo qualquer um que ameaça a candidatura deles, e você tem sido uma ameaça, tanto na questão do Senado, como em outros cargos. Gente, não deu outra. Hoje, um dia depois de eu estar em frente ao Palácio da Justiça, onde fui falar do exército lá, para pôr o exército na rua,
me afastaram. Mas eu quero dizer para vocês que eu não vou destrocar. É difícil saber o que é verdade e mentira, tá? Ele pode ter ido pra lá na frente do Ministério da Justiça exatamente porque ele sabia que ia acontecer isso. É complicado, tá? A política no Brasil é complicado fazer análise, mas pelo que eu vi da investigação, eu não achei nada extremamente relevante, tá? Que realmente se comprovasse. Então pode sim ser uma perseguição, o que faz sentido principalmente por causa da questão do Senado, tá? Basicamente, a direita tende a tomar o Senado e eles vão começar a tirar cabeça por cabeça, né? Ele vai um a um para tentar não permitir que a direita ganhe o Senado de forma muito relevante. Agora vem o Rio de Janeiro, Cláudio Castro anuncia investimento milionário no BOP e reajuste salarial para policiais. O que eu quero ver do Cláudio é as próximas operações. Agora começou a operação para tentar buscar o financeiro do CV, mas eu quero ver as próximas operações que o brasileiro quer assistir. Todo mundo da esquerda chorando, foi muito triste, e bandido indo pra cadeia ou de arrasta pra cima. É isso que o brasileiro quer ver, Claudinho. Estou contando contigo. Enquanto isso, eu já mostrei essa matéria pra vocês, mas agora saiu mais detalhes. O indivíduo que eles estão treinando na Ucrânia para vir para o Brasil aparece novamente, presta atenção. Entenda o nível que chegou a organização criminosa do Brasil. Eles estão mandando indivíduos para ser treinados na Europa para trazer técnicas de guerra de última geração para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vai ser tomado, vai perder o país, vai perder o Estado. Essa é a grande realidade. Se isso aqui realmente deixar a evolução, permitir essa evolução. Olá, Gotino. A Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro já investiga esse caso, mais especificamente a DRE, a responsável pela investigação que culminou nessa mega operação que a gente tem falado há semanas aqui no Rio de Janeiro. E de acordo com a investigação, esse traficante teria embarcado para a Ucrânia justamente para aprender técnicas de guerra lá da Ucrânia e trazer aqui para o Rio de Janeiro para replicar para outros traficantes da mesma facção, o Comando Vermelho. A Polícia Civil já identificou que o Felipe embarcou desde 2023 3 vezes para a Europa. Ele foi para Portugal e, de acordo com a investigação de lá, ele teria ido pela terra, né, fazendo aí um transporte terrestre para a Ucrânia e estaria nesse momento nesse país. Ele teria atuado um grupo de mercenários, como você mesmo disse, mas já teria também arrumado confusão por lá. De acordo com a investigação, ele continuaria nesse território e teria sido enviado para lá pelo traficante. Ou seja, meus queridos, os traficantes do Brasil estão enviando seus personagens pelo mundo para trazer conhecimento e melhorar as suas capacidades bélicas. Eu já falei isso pra vocês em outro vídeo, eu vou repetir. Eles têm superioridade geográfica, porque você disputar em um morro de cima pra baixo é muito melhor. Eles têm superioridade em uso de equipamento, porque eles podem usar qualquer coisa, enquanto a polícia tem que seguir a regulação do STF. Eles podem jogar bomba, eles podem usar drone, eles podem jogar o que quiser. Enquanto isso, a polícia pode usar só essas armas, não pode usar drone só pra vigiar. Ou seja, vantagem também. E o terceiro é que eles podem utilizar qualquer tipo de tática imoral e antiética, como, por exemplo, utilizar a população do local como escudo humano, tática muito parecida que o Hamas utilizava. Ou seja, isso coloca a posição deles muito melhor do que dos policiais, você concorda comigo? E se eles trouxerem táticas, estratégias externas e mais refinadas, vai ficar bem difícil da própria polícia, né? Sendo sincero pra vocês, vai ficar bem difícil. Enquanto isso, o chefe do gabinete de Moraes visitou o Papuda e viu celas para Bolsonaro. E o Moraes aprovou essas celas, perfeito? Isso aqui foi uma notícia recente do dia 5, saiu ontem. E agora vem a nova notícia. GDF pede a Moraes para avaliar se Bolsonaro tem condições de ficar na Papuda ou não. Calma que eu sei que já saiu uma nova notícia falando que ele recusou esse pedido. Vou explicar o que aconteceu. Basicamente, o que é essa GDF? Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, CEPAI, é órgão da GDF, tá? O que a GDF pediu para o Moraes? Moraes, por favor, avalie o estado de saúde do Bolsonaro antes de mandar ele para cá, porque eu não sei se eu consigo atender ele. A Papuda, mais ou menos a Papuda, não a Papuda, mas o órgão que gerencia a Papuda virou e falou. Por que ele veio falar isso? Porque, galera, o sistema tá falando
galera, não podemos colocar o Bolsonaro lá dentro, que se acontece alguma coisa ruim, vai ser todo mundo da cadeia culpado. Vai ser o Moraes culpado de ter permitido, vai ser todo mundo lá, o chefe da cadeia vai ser culpado porque permitiu entrar um cara que não poderia, o cara lá do médico que autorizou o Bolsonaro a entrar vai ser culpado. Então todo mundo quer tirar o próprio corpo da reta, e tem a máquina política, o sistema por trás ainda, pegando e falando assim, cara, e se esse cara falece lá, explode o país inteiro. Ou seja, toda essa galera, tanto os aliados, oposição, todo mundo que é racional do jogo político, tá querendo não quer colocar o Bolsonaro lá, perfeito? E aí mandaram isso, falando, cara, ele precisa de uma avaliação médica antes de entrar. E aí, basicamente, amigo, se você for avaliar o Bolsonaro, precisa ser um gênio, né, pra entender como eu também tomo uma facada. E não é ilusão, não é mentira. Por que não é mentira? Porque em vários eventos, antes dele estar em prisão domiciliar, ele interrompia o evento e vinha de avião correndo para um hospital em Brasília, hospital em São Paulo. Ou seja, o caso dele é muito sério e ninguém quer assinar a certidão de óbito do homem. Ninguém. Vai ser uma catástrofe pro indivíduo, entendeu? Vai ser perseguido, pode causar um levante popular gigante. Perfeito, teve essa notícia, o que já pavimentava a saída. E aí o Moraes não aceitou. E agora vem o Chiquinho e explica por que ele não aceitou e por que isso não invalida a estratégia, por que é muito provável ainda essa evolução e que bloqueie a ida do Bolsonaro para Papuda. Presta atenção. Gente, mais uma notícia causando pânico. Moraes desconsidera pedido sobre saúde de Bolsonaro para ficar preso na Papuda. Tá todo mundo dizendo, Moraes vai mandar Bolsonaro para a Papuda. Calma. Óbvio que é isso que o Moraes quer. Todo mundo sabe que o Moraes quer sim mandar o presidente Bolsonaro para a Papuda. Isso é uma realidade. Mas esse pedido foi desconsiderado porque o governador do estado é que fez esse pedido. Não foi feito pelo Ministério Público e não foi feito pela Defesa. O governador, nesse momento, o processo ainda em curso, não tem legitimidade para fazer esse pedido. Então, de fato, neste momento, o governador não pode fazer esse pedido porque não se está ainda em fase de execução de pena. Muito embora saibamos ser esse o desejo do Alexandre de Moraes, isso só vai poder ser discutido se Bolsonaro vai ou não para a Papuda depois que todos os recursos forem julgados. Eu, inclusive, já gravei vários vídeos sobre isso. Entre lá no meu YouTube. Ontem eu fiz uma live só para explicar isso. Então tem uma live no meu YouTube. Ou seja, depois desse recurso, esse pedido vai ser refeito. Ele fala que foi o governo de Brasília, não foi necessariamente o governo de Brasília, foi simplesmente o responsável pela penitenciária, o órgão que é responsável. Pode ter sido chancelado pelo governo, fala, cara, proíbe esse cara de entrar aqui que vai ferrar pra gente. Pode ter sido, mas existe uma viabilidade racional e lógica para todos esses personagens da cadeia não quererem o Bolsonaro lá. Não quer, porque esse homem falece é culpa deles e porque eles têm que fazer o trabalho deles direito. E não é um indivíduo, um pelego qualquer, é um ex-presidente da República. Um ex-presidente da República que existe uma narrativa internacional citando perseguição política. Ou seja, se ele falece, vai ser considerado liquidação, vai ser considerado que fizeram, que isso foi premeditado. Entendeu? Ou seja, teoricamente, se alguém ali for racional, entende que ninguém quer assinar isso embaixo, entendeu? Agora, preste atenção numa coisa. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Se você ainda não tá se inscrito nesse canal, se inscreva. Esse aqui é o #03, porque os outros foram de arrasta. E também, se você quer se proteger desse caos do governo, adquira o meu e-book Investindo em Dólar. E lembre, esse aqui é o preço promocional. A qualquer momento as aulas vão sair. Já comecei a gravar. Quando eu liberar esse preço, vai aumentar. Eu tô até enrolando para mais pessoas comprarem no preço mais baixo. Depois vai aumentar bastante. Não reclame, não reclame. Dito isso, eu gostaria muito de saber também qual o próximo tema de e-book que vocês gostariam que eu fizesse. Investindo em fundo imobiliário, investindo aqui no Brasil em renda fixa. Quais são as suas sugestões? Comenta aqui que eu vou ler todos os comentários para saber. Um abraço e até o próximo vídeo.